Bom dia, meus amores. Vamos dar início à nossa correção de hoje, Matemática 2, página 140 e página 141. Na questão 1 do livro, na página 140, ele diz o seguinte: observe a miniatura de um carro e a escala em que ele foi construído. E nós temos que a escala é de 1:64, né? As dimensões reais desse modelo de carro são de 4,03 metros de comprimento, 1,54 metros de largura e 1,50 metros de altura. Usando uma calculadora, determine em metros as dimensões aproximadas dessa miniatura. Aí ele coloca uma observaçãozinha, atenção. Aproxime os valores para o milésimo mais próximo. Então, vamos lá. A gente vai calcular o comprimento, a largura e a altura. Não é isso? Nós temos que a escala é de 1:64, né? Da miniatura. Não é isso? Então, nós temos aqui o tamanho reduzido, né? E aqui nós temos o tamanho real, né? 64 é o tamanho real. Então, como eu quero determinar a dimensão aproximada da miniatura, né? Então, eu quero o comprimento, né? O tamanho reduzido, né? Então, eu vou chamar aqui, montar a minha razão. 1 está para 64, né? Para o comprimento. Assim como x, né? Eu vou chamar de x o tamanho que eu quero descobrir, o valor do comprimento que eu quero descobrir. Está para o tamanho real, comprimento real, no caso, que é 4,03. Multiplicando em cruz, vai ficar 64x igual a 4,03. X vai ser igual a 4,03 dividido por 64. X vai ser igual a 0,06296875. Como a gente pode arredondar para o milésimo mais próximo, x vai ser igual a 0,063 metros, ok? Então, esse é o nosso comprimento. Vamos agora para a nossa largura, né? Então, a escala vai ser 1 está para 64 da miniatura, assim como x, né, que é o comprimento diminuído, está para o tamanho real, comprimento real, no caso a largura, né, 1,54. Então, multiplicando em cruz, né, vai ficar 64x igual a 1,54. X vai ser igual a 1,54 dividido para 64. X vai ser igual a 0,0240625. A gente vai arredondar para o milésimo mais próximo. Vai ficar x igual a 0,024 metros. Então, essa foi a nossa largura. Vamos para a altura. Então, a escala 1 está para 64, assim como x, que é o tamanho que eu quero descobrir da miniatura, está para o tamanho real da altura, 1,50. Então, multiplicando em cruz, 64x é igual a 1,50. X é igual a 1,50 dividido por 64. X é igual a 0,02343. X é igual a 0,023, arredondando para o milésimo mais próximo. Então, ficou o comprimento, 0,063 metros, largura, 0,024 metros e a altura, 0,023 metros, tá bom? Vamos agora para a questão 2.
Na questão 2, ele diz que os piolhos parasitas... Os piolhos parasitam o couro cabeludo. Alimentam-se de sangue humano e sua picada causa forte coceira. Qual é o comprimento real desse piolho em milímetros? Então, eu quero o comprimento real do piolho, ok? Sabendo que a escala está de 20:1 e que o tamanho aumentado aí do piolho é 4 centímetros, não é isso? Então, como eu quero em milímetro, a primeira coisa que eu vou fazer é transformar os 4 centímetros para milímetro. Então, transformando 4 centímetros para milímetro, né? Eu vou andar uma casa, né? Para a minha direita. Então, vai ficar 40 milímetros, não é isso? Então, a escala é de 20:1, assim como, né, o tamanho aumentado, 40, né, está para x, que é o tamanho real que eu quero descobrir, o comprimento real desse piolho, ok? Então, x fica aqui embaixo, porque ele é o tamanho que eu quero descobrir. Multiplicando em cruz, eu fico com 20x igual a 40. X vai ser igual a 40 dividido por 20. Cancela o 0 com o 0, vai ficar 4 dividido por 2. X é igual a 2 milímetros. Então, o tamanho real desse piolho é de 2 milímetros. Vamos para a questão 3. Na questão 3, ele diz o seguinte: Caio está construindo uma maquete e fez uma réplica de 5 centímetros de comprimento para representar uma casa de 15 metros de comprimento. Qual foi a escala utilizada por Caio na construção dessa maquete, que é o item A? Então, a réplica tem 5 centímetros de comprimento e a real, né, o tamanho real, o comprimento real da casa tem 15 metros. Observe que eles têm medidas, né, comprimentos diferentes, medidas de comprimento diferentes. Aqui está em centímetros e aqui está em metros. Então, a gente vai transformar para uma única unidade de medida, tá bom? Então, a gente vai transformar o 15 metros também para centímetros. Então, repetir aqui os 5 centímetros. Então, transformando de metros para centímetros, vai ser deslocar 2 casas para a direita. Então, fica 1.500 centímetros. Para a gente simplificar por 5. Simplificando por 5, 5 dividido por 5 é 1, 1.500 dividido por 5 é 300. Então, a nossa escala fica de 1 para 300. No item B, diz assim: considerando que essa escala será mantida em todos os elementos da maquete, responda. Quantos centímetros deve ter um edifício de 120 metros de altura? Então, vamos lá. A escala está em centímetros, né? E a unidade da altura que ele nos deu, da altura do edifício, está em metros. Então, vamos transformar logo, né, para a mesma unidade de medida, que é os centímetros. Então, 1.120 metros, transformando para centímetros, vai andar 2 casas para a direita, vai ficar 12.000 centímetros, não é isso? A escala é de 1 para 300, que foi a que a gente encontrou aqui, que ele falou que ela vai ser mantida, né, considerando que ela vai ser mantida em todos os elementos da maquete. Então, a escala é 1 para 300. Eu quero descobrir a altura desse edifício do tamanho reduzido. Então, o x vai ficar aqui em cima. Então, 1 está para 300, assim como x está para 12.000. Esse 12.000 é o tamanho real. Então, multiplicando em cruz. X vezes 300, 300x, e 1 vezes 12.000, dá 12.000. X vai ser igual a 12.000 dividido por 300, cancela os 2 zeros daqui com 2 zeros daqui, fica 120 dividido por 3. X é igual a 40, então vai ser igual, o edifício vai ter 40 centímetros de altura na sua miniatura, ok? Vamos para o segundo item da letra B. Uma peça retangular de 60 centímetros por 40 centímetros ocupa uma área de quantos metros quadrados na realidade? Então, eu tenho uma peça
na qual ela vai ter um comprimento de 60 centímetros e ela vai ter uma largura de 40 centímetros. Eu quero descobrir a área que ela vai ocupar em metros quadrados na realidade. Então, vamos transformar, né, as dimensões dessas peças para o seu tamanho real, ok? Então, vamos lá. A escala é 1 está para 300, assim como, pegando o primeiro comprimento, 60 está para x, que é o tamanho real, multiplicando em cruz, x vezes 1, x, 300 vezes 60, 18.000 centímetros, ok? Encontrei em centímetros, vamos transformar por metro, porque ele quer em metros quadrados. Então, 18.000 centímetros transformados para metros, de centímetros para metros, você volta duas casas, né? Então, fica 180 metros. Então, esse é o comprimento, né? Em metros. Vamos agora para a largura. 1 está para 300, assim como 40 está para x. O x fica aqui na parte de baixo, porque o x é o comprimento real, tá bom? Então, x vai ser igual a 12.000 centímetros, multiplicando em cruz, x vezes 1x, 300 vezes 40, 12.000, tá bom? Centímetros. Vamos transformar centímetros para metros. Então, vai ficar 12.000 centímetros transformado para metros, você vai voltar duas casas, vai ficar 120 metros. Então, essa aqui é a largura. Então, agora a gente pode encontrar já a área. Como é uma peça retangular, a gente calcula a área do retângulo como base vezes a altura, não é isso? Então, essa aqui é a base e essa aqui é a altura. Então, vai ficar 180 vezes 120, a área vai ser igual a 21.600 metros quadrados. Então, essa é a área que a peça virá ocupar, tá bom? Na realidade. Vamos para a questão 6. A questão 6, ela é na página 141, não é isso? Então, vamos para a página 141. Questão 6 não, tá, gente? A questão 4. Questão 4, tá, gente? Estou corrigindo, questão 4. Então, a questão 4 está na página 141, né? E ele pede para a gente observar a planta baixa da casa de Catarina. Nós temos aí a planta da casa dela, nós temos a escala, que é de 1 para 200. E ele pede que, com o auxílio de uma régua, a gente determine em metros as dimensões reais do quarto 1. A gente vai usar uma régua para fazer as medições e determinar essas dimensões. Então, vamos lá. O comprimento é de 2 centímetros e, no caso, a largura ou a altura é de 1,1 centímetros, ok? Usando a régua para medir, vai dar isso aqui, tá? Então, montando aqui a nossa proporção, a escala é de 1 para 200. Como eu quero o tamanho real, né? Então, aqui, ó, o x vai estar na parte de baixo, aqui, ó, a minha razão. E eu tô trabalhando com a unidade de medida em centímetros, então o resultado vai dar em centímetros. Então, depois eu vou ter que transformar esse resultado para metros, tá? Que ele quer em metros. Então, vamos lá. 1 está para 200, assim como 2 está para x, que é o tamanho real que eu quero descobrir. Então, multiplicando em cruz, x vai ser igual a 200 vezes 2 dá 400 centímetros. Como eu quero em metros, eu vou transformar de centímetros para metros, né? Centímetros para metros, eu vou retornar duas casas. Então, vai ficar 4 metros, não é isso? Vamos fazer com a largura, que é 1,1 centímetros. Então, 1 está para 200, assim como 1,1 está para x. X é igual, multiplicando em cruz, x vezes 1x, 200 vezes 1,1 dá 220. 220 está em centímetros, então a gente vai ter que transformar para metros, voltar duas casas. Então, vai dar 2,2 metros. Então, as dimensões são 4 metros por 2,2 metros, ok? Esse foram a resolução do item A. Item B,
eu quero calcular a área real da área de serviço, tá bom? Então, primeiro vou calcular a área real da área de serviço. Então, vou escrever a escala, 1 está para 20. Aí, eu vou escrever aqui o comprimento, tá bom? Esse aqui é o comprimento, que é 1,9. Como eu quero o tamanho real, vou colocar o X aqui embaixo para representar o tamanho real, que eu quero descobrir. Então, 1 está para 20, assim como 1,9, que é o comprimento, tá? Que a gente vai medir com a régua. 1,9 está para x. Multiplicando em cruz, x vai ser igual a 380 centímetros, né? Ó, x vezes 1, x, 200 vezes 1,9 dá 380. Como essa medida está em centímetros, o resultado vai dar em centímetros. Só que como eu quero o tamanho real, eu vou transformar de centímetros para metros. Então, vou voltar, ó, 2 casas. Então, vai ficar 3,8 metros. Esse é o comprimento, tá bom? Agora, a gente vai fazer a largura da área de serviço. Então, 1 está para 200, assim como vai ser 1 centímetros a largura da área de serviço ou a altura. 1 está para y. Como eu chamei aqui de x, eu chamei aqui de y. Ah, tia, eu chamei aqui de x também, tem problema? Não, tem não, tá bom? Então, multiplicando em cruz, y é igual a x vezes 1, que é y, 200 vezes 1, 200. Então, y é igual a 200 centímetros. Então, vou transformar para metros. Então, vou voltar 2 casas. Então, vai ser igual a 2 metros. Então, a área de serviço, ela vai ter 3,8 metros de comprimento e 2 metros de altura. Então, a área, como eu quero a área ocupada, né? A área vai ser, ela não é retangular? Base vezes altura, então 3,8 vezes 2. 3,8 vezes 2 dá 7,6 metros quadrados, ok? Vamos agora para a cozinha. A cozinha, eu vou escrever aqui a escala, 1 está para 200, assim como 2,8, né, que é o comprimento, está para x, que é o tamanho real. Multiplicando em cruz, x vezes 1x, 200 vezes 2,8, 560. O resultado dá em centímetros, porque o comprimento está em centímetros, então, vou transformar para metros. Vai ser voltar 2 casas, então, vai ficar 5,6 metros, é isso? Vamos agora para a largura ou a altura. Então, 1 está para 200, a altura mede 1 centímetros, assim como 1 está para x. Y é igual a 200 centímetros, então, vou voltar 2 casas, y é igual a 2 metros. Então, a área vai ser a base vezes a altura, que é 5,6 vezes 2, que dá 11,2 metros quadrados. Lembrando, gente, ó, que essas medidas que eu tô colocando aqui, né, elas não aparecem na planta, né? Você vai fazer a medição com a régua, então, medir dá 1,9 de comprimento na área de serviço e 1 metro de altura também na área de serviço. Na cozinha, dá 2,8 de comprimento e 1 metro de altura, ok? No quarto, mais o banheiro, então, eu quero o quarto, 2, com o banheiro da suíte, né? Então, quarto com banheiro. Então, a altura dá 2,7 e... Não, a altura não, gente, o comprimento dá 2,7 e a altura dá 1,5, ok? Então, vai ficar 1 está para 200, assim como 2,7 está para x. Multiplicando em cruz, x é igual a 540 centímetros. Transformando para metros, eu vou voltar 2 casas, então vai ficar 5,4 metros. A altura, 1 está para 200, assim como 1,5 está para y. Y vai ser igual y vezes 1y, 200 vezes 1,5 dá 300. Voltando 2 casas para transformar para metros, dá 3 metros. Então, a área vai ser igual
a 5,4 vezes 3, que dá 16,2 metros quadrados. Vamos para a questão 5. Na questão 5, diz o seguinte: no mapa estão indicadas as capitais de alguns estados. Usando uma régua, determine em quilômetros a distância real em linha reta entre Belo Horizonte e Boa Vista. Entre Belo Horizonte e, aí o item A, Boa Vista. Então, a distância de Belo Horizonte a Boa Vista no mapa é de 4 centímetros. Lá na nossa escala, né, nós temos que o tamanho corresponde a 780 quilômetros, né, de 0 a 780, lá na nossa escala. Então, vai ser 4 vezes, né, então vai ser 4 vezes o tamanho, né, 4 vezes 780, que dá 3.120 quilômetros. No item B, ele pede a distância entre Belo Horizonte e Porto Alegre. A distância no mapa é de 1,7 centímetros. Então, vai ser 1,7 centímetros vezes 780, que dá 1.326 quilômetros. E a distância entre Belo Horizonte e Natal, que é 2,4 centímetros. Então, 2,4 vezes 780, que é igual a 1.872 quilômetros. Então, a gente finaliza a correção. Ao finalizar a correção, vocês vão enviar as fotos, tá bom? Da atividade corrigida, gente.